Oi, oi. À medida que eu vou observando o naipe de espadas, o elemento ar, segundo a visão do tarô, eu me pergunto, por que o naipe de espadas é tratado de uma forma tão cruel às vezes? Por que as cartas do naipe de espadas parecem sempre terríveis? A conclusão que eu chego é de que, como o próprio nome diz, espadas, ela não necessariamente é má. Uma espada não faz mal a alguém. Uma faca não faz mal a alguém. Quem faz mal a alguém é quem usa a espada, é quem usa a faca, se for utilizada para essa função. A nossa mente ela não tem como função nos guiar. Ela tem como função discernir. Ela tem como função compreender. Se a gente não entende isso, se a gente coloca a mente como guia, a gente sofre. Nós estamos vindo dos 5 de espadas, e o 5 de espadas é um momento onde a gente passa pelas vitórias ou pelas derrotas, porém sempre com um custo muito grande. Às vezes você ganha, mas você sente que perdeu também. Às vezes você perdeu, mas sente que aquilo não deve ficar como ficou. A sede de vingança pode aparecer. Tudo isso é a mente como uma função amoral, uma função que serve apenas para julgar, uma função que serve apenas para discernir, tomando a frente. Assim como uma espada, mais uma vez falando, ela não é má. A forma como a utilizamos é que define quem somos, é que define a nossa jornada. Então depois nós seguimos para o 6 de espadas, que vai representar os momentos de travessia. Querendo ou não, a gente estará seguindo adiante. Querendo ou não, o nosso chamado é sempre por buscar entender mais a vida. As travessias estão sempre acontecendo. Nem sempre elas estão purificadas, às vezes elas trazem uma carga negativa do nosso passado que precisa ser vista, mas a gente vai seguindo adiante. E então, nós vamos para o 7 de espadas. O 7 de espadas pode ser traduzido como a astúcia. O que é astúcia? Nós podemos entender a astúcia como a esperteza. O 7 de espadas é o momento onde a gente precisa aprender a usar o discernimento da nossa mente. Na nossa carta nós vemos o nosso guerreiro seguindo em direção a outros guerreiros com 2 espadas nas mãos e 5 outras espadas paradas na parede. Acima deles, o sagrado os observa. Por que o sagrado aparece observando? Aqui eu coloco sempre essa imagem como forma da gente entender que a espiritualidade, ela nos observa, mas ela não tem forma. Essa é uma observação silenciosa, uma observação que, às vezes, quase sempre a gente sequer consegue explicar. Mas ela é sentida a partir dos momentos de paz, a partir dos momentos onde a gente sente que não está tão bem, mas também não sabe explicar. Isso tudo é o sagrado nos observando, tentando se comunicar com a gente. Então o guerreiro segue em direção aos outros em frente a uma fogueira. Aqui ele leva apenas 2 das espadas que ele possui. O que isso representa? Aqui é o momento onde a gente começa a entender melhor a astúcia. Qual a necessidade da astúcia? Diante do nosso desenvolvimento espiritual, é necessário que a gente aprenda a não revelar tudo sempre. Então quer dizer que eu estou dizendo que é necessário mentir? Não necessariamente. Eu estou dizendo que é necessário a autoproteção. Às vezes, durante a nossa jornada, por muitas vezes, a gente pode se encontrar em períodos muito vulneráveis. E se a gente revela tudo para pessoas que não têm preparo para poder lidar com o que a gente está passando, sendo que nem sempre a gente mesmo tem preparo para lidar, isso pode, de alguma forma, abrir portas para que você seja ainda mais ferido.
Esse é um dos motivos porque muitas pessoas têm uma forte resistência a buscar terapias, por exemplo. Você estará se vulnerabilizando. Porém, é necessário considerar que as terapias são formas de cura. Nem que seja para você apenas falar com a outra pessoa, isso já é suficiente, porque você fala, você se ouve, você coloca para fora. A pessoa que tiver o estudo para poder te ajudar, ela consegue realmente te ajudar e por aí vai. Mas voltando para a imagem. Então o nosso guerreiro vai apenas com 2 espadas. Ele estará confrontando, falando, conversando, se abrindo, se ocultando junto das outras pessoas. Esses podem ser os momentos onde a gente está em conversas familiares, no trabalho. Você não vai expor toda a sua vida. Esse é o 7 de espadas. Alguns podem sentir que você está mentindo, que você não está sendo completamente transparente, que você esconde alguma coisa, e tá certo. A sua espiritualidade e a forma como você lida com o sagrado é extremamente particular, não diz respeito a ninguém. Claro que você pode se abrir com pessoas que você tem confiança, isso é bem-vindo, claro. Mas a astúcia representada no 7 de espadas é a revelação parcial do que você realmente é. Aqui eles estarão sentados de frente a uma fogueira, observe. A luz da fogueira estará iluminando o rosto de quem fala, o rosto de quem ouve, o rosto de quem está presente, mas o que está por trás? Essa parte que está por trás é a nossa sombra. Nem sempre a gente vai revelar tudo que está dentro de nós, por necessidade de autopreservação. Esse é o 7 de espadas. É necessário considerar também que, à medida que a gente desenvolve essa astúcia, a gente entende que a gente deve colocar limites, que a gente não pode aceitar invasões, que a gente às vezes precisa abrir a vulnerabilidade, que faz parte, é necessário. Então é um momento onde a gente vai aprendendo a conduzir a nossa espada. Então você corta, você embanha a sua espada, você fala, você se silencia. Isso tudo vai parecendo um jogo, mas assim se faz a vida. Aqui oculto é necessário considerar o arcano do carro. O arcano do carro é aquele que representa quando a vida se movimenta adiante, quando você sente que as coisas estão saindo do lugar. Esse é o carro. Claro que não é tão simples. O carro oculto no 7 de espadas vai representar que, diante dos cortes, diante do silêncio, diante das boas palavras, diante das más palavras, você vai buscando manter o seu centro. Você vai buscando manter a sua presença. Caso contrário, você entrega o seu pensamento, a sua forma de pensar a outra pessoa, e isso faz com que você perca as rédeas do carro. É imprescindível considerar que o nosso desenvolvimento espiritual deve considerar a interação com outras pessoas, porém, mais uma vez, o que é revelado? Nem tudo é necessário ser falado. Então aqui, por exemplo, você pode estar numa conversa e expor uma vulnerabilidade sua. Outra pessoa pode tentar julgar isso, pode tentar condenar isso, de acordo com a própria verdade que ela carrega. Se você não mantém as rédeas, o carro quebra. Se você não mantém a sua postura de acordo com a vulnerabilidade que você está expondo, por exemplo, você pode de alguma forma perder a direção, perder o sentido, sentir que você não está se movendo com a sua verdade. Mais uma vez, o nosso contato com a espiritualidade ele é extremamente particular. O meu objetivo aqui é falar como isso é expresso nos arcanos do tarô. Oculto aqui também nós encontramos a torre. A torre oculta no 7 de espadas vai nos lembrar que, mais uma vez, observe como você usa o verbo, observe o que você fala, observe o que você escuta, observe o que você deixa entrar. Dependendo da fala, da construção que você
traz para sua vida, aonde essa astúcia, essa espada, ela pode se tornar mais uma forma de tentar enganar a si mesmo, tentar enganar aos outros, para poder parecer que é muito forte, para poder parecer que é muito espiritualizado, para poder parecer que não tem problemas. A torre está oculta. Então, se você tenta construir uma narrativa que não tem coerência com o que você vive, uma hora a torre chega. E toda a narrativa que você tenta manter de pé é derrubada pelo sagrado, como forma de libertação, não como punição. Porém, é sentido. Dói, mas liberta. Observe o que você fala, observe o quanto você fala, observe que as suas palavras podem ser torres para outras pessoas também. Então o guerreiro pode levar 2 espadas, 3, 4, mas não necessariamente as 7. Isso não quer dizer que ele está seguindo fora da sua verdade. Isso não quer dizer que ele está sendo infiel. Pelo contrário, mais uma vez, isso é proteção. Então se você tenta ser sempre bonzinho, se você sempre tenta ser a pessoa que parece muito espiritualizada, que sempre aceita o que o outro fala, que fica sempre em silêncio, isso nem sempre é bom. Mais uma vez, astúcia. Caso contrário, você fica muito vulnerável e nem sempre os outros terão a capacidade verdadeira de lidar com a sua vulnerabilidade. Ela pertence a você. Mas mais uma vez, o objetivo não é que você se feche completamente. É necessário considerar também a confiança, mesmo que talvez ela possa ser rompida. A vulnerabilidade também nos torna humanos, a vulnerabilidade também, principalmente, ela nos torna de alguma forma permeáveis ao sagrado. Então, se você se fecha completamente numa armadura, você às vezes perde o acesso ao constante fluxo do espírito. Então, quando o 7 de espadas sai numa leitura, ele está pedindo astúcia, esperteza. Não fale tudo, não minta descaradamente, não fira outras pessoas apenas para poder mostrar que você está no comando. Isso tudo de alguma forma mantém a sua ética. A ética é o seu alinhamento. Então nós seguimos adiante. É o momento onde a gente entende um pouco mais o que a nossa mente pode fazer por nós ou contra nós.